Tá ao vivo, pode começar. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Aqui nós estamos na live Reforma Administrativa, dando início, o desmonte da CIT e do Serviço Público. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a presença de todas e todos que estão nos vendo, a presença de nossos palestrantes, o Fórum de Ciência e Tecnologia, em nome do qual eu falo. Meu nome é José Benito, eu sou tecnologista de Ciência e Tecnologia, diretor da entidade sindical Ascom Rio e sou um dos participantes do Fórum de CIT junto com a minha entidade. Agradecer em nome do Fórum de CIT aos ex-ministros Celso Pancer e Sérgio Rezende e a deputada Érica Cocai, que atenderam ao nosso chamado em momento tão duro, tão difícil. Vou fazer uma pequena apresentação dos nossos palestrantes, apesar de serem nomes que dispensam a apresentação. A deputada Érica Cocai é deputada federal pelo Distrito Federal em terceiro mandato, já foi deputada distrital, é uma companheira, posso chamar assim, do movimento sindical, tendo sido a primeira presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, não sei se é correta a informação. O ministro Sérgio Rezende é engenheiro eletrônico, com mestrado e doutorado em Cambridge. Ele é professor titular de Física, do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, foi presidente da FINEP, foi ministro de 2005 a 2010. E o ministro Celso Pancera, ele foi secretário-geral da UNE, presidiu a FAETEC do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, ministro de CIT entre 2015 e 2016, e hoje ele coordena o ICTP-BR, que é uma iniciativa em defesa da ciência e tecnologia no Parlamento Brasileiro. A ideia aqui é fazer uma pequena apresentação do Fórum de CIT. Para quem não nos conhece, o Fórum de Entidades Sindicais de Ciência e Tecnologia coordena, é um espaço de coordenação de entidades sindicais da ciência e tecnologia brasileira, representante das carreiras de CIT, que é uma carreira do serviço público transversal, que está presente no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também está na saúde, também está na defesa, também está na educação, que coordena boa parte, que tem os trabalhadores de boa parte de ciência e tecnologia, do sistema de CIT brasileiro, e é a inspiração para outras carreiras que fazem parte do sistema, né, da inspiração que eu digo no sentido de formatação estrutural de outras carreiras, como a carreira da Fiocruz, que também é uma estrutura do sistema de CIT, do INPI, do IMETRO, do IBGE. A ideia nossa aqui hoje é fazer um debate sobre a reforma administrativa na linha do que o Fórum tem colocado, né, colocar para debater com os nossos palestrantes hoje, a questão de uma reforma que venceu, que a gente chama de cereja num bolo de desgraças para o desmanche do serviço público e, em especial, para o desmanche da ciência e tecnologia brasileira. A gente tem um cenário já de algum tempo que se radicalizou, principalmente depois do golpe de 2016, né? 16, que é um esvaziamento das nossas instituições, corte de verbas para ciência e tecnologia, um garroteamento de financiamento para pesquisa, para o mínimo, para o básico para a sustentação das nossas unidades, com a emenda constitucional 95. A gente briga por concurso público, dinheiro para as bolsas de pesquisa e desenvolvimento são cada vez menores. O CNPq, por exemplo, tem para esse ano apenas 18% do orçamento que ele tinha há 2 anos para o pagamento de bolsas de ciência, de desenvolvimento, de pesquisas. Então, esse cenário é trágico e a reforma administrativa vem aí para piorar isso tudo. A gente tem, eu peço que quem estiver assistindo depois, entre em contato, se estiver querendo mais detalhes, materiais. O Fórum de CIT produziu uma série de materiais analisando, artigo a artigo, a reforma administrativa, e ali a gente vê os perigos do fim da estabilidade, ou seja, da possibilidade de aparelhamento político das nossas instituições. O governo tem feito isso com ataques ao INPE, por exemplo, ao IBGE, à Fiocruz. Os ataques são vários, a gente vê. A possibilidade de privatização imediata das nossas instituições via a possibilidade de se passar estruturas públicas para a gestão privada, de OS e mesmo de empresas privadas. Isso e outras desgraças que estão ali previstas. O desmanche total do serviço público e encontrar aquilo que a sociedade hoje vê, que é a questão da necessidade de privilegiar o serviço público, o SUS, a ciência e tecnologia, a possibilidade de você
desmanchar, destruir uma estrutura que está sendo montada com todas as dificuldades ao longo de décadas. Bom, eu encerro aqui minha fala e vou passar a primeira fala ao ministro Sérgio Rezende, que vai iniciar a sua apresentação. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao senhor e aos outros pela honra de tê-lo aqui nessa reunião. Benito, eu que agradeço a você e ao Fórum por esse convite. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época dramática em vários sentidos, né? Governo total, demonstrado a cada dia, né, nessa questão dessa pandemia. Eu vou mostrar alguns slides, porque, embora meu tempo seja curto, porque eu acho que algumas figuras são marcantes. Então, eu peço a paciência de vocês, mas vou ficar dentro do meu tempo aí, 10, 11, 12 minutos no máximo, dependendo do tempo que eu conseguir passar. Eu vou, então, colocar os slides aqui. Estão vendo os slides, por favor? Sim, sim. Ótimo. Bem, eu começo, não podemos deixar de tocar nesse assunto, fazendo uma homenagem às 210 mil vítimas dessa doença terrível que chegou ao Brasil em tempos sombrios de desgoverno, e eu faço parte do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Nós temos feito várias projeções e nós comparamos a curva de evolução de mortes no Brasil com de países que tiveram governos fortes enfrentando ela, e mostramos que dessas 210 mil vítimas, o Brasil poderia ter tido 60 mil vítimas, ou seja, 150 mil vítimas nós podemos debitar a esse desgoverno. O sistema de ciência e tecnologia no Brasil é muito recente, e eu demonstro a nossa dificuldade por essa figura que mostra a evolução do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em reais corrigidos para 2017. De lá para cá não houve muita variação, então a curva continua valendo. E eu estou usando aqui uma escala de 0 a 1 bilhão de reais. Passando por vários governos, em 1985 foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tinha sido prometido por Tancredo Neves, que faleceu pouco antes de assumir, e José Sarney assumiu e manteve a promessa de criação do MCT, mas 3 anos depois ele extinguiu o Ministério. A reação foi muito grande e ele mesmo recriou o Ministério. Mas aí no governo Collor, o Ministério foi extinto outra vez, foi recriado por Itamar Franco, foi mantido pelo governo Fernando Henrique, mas a partir de 1996, o CNPq e a FNEC ficaram sem recursos. Isso só mudou a partir da criação dos fundos setoriais no segundo mandato do governo Fernando Henrique. Então, essa figura mostra um drama da ciência brasileira, que é a falta de continuidade das boas políticas. Chegamos em 2003 e tivemos, então, um metalúrgico, um operário nordestino, assumido a presidência da República. E nós tivemos, então, uma política e um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação, com 4 prioridades claras: expansão e consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, apoio à inovação tecnológica nas empresas, desenvolvimento e inovação em 13 áreas estratégicas, ciência, tecnologia e desenvolvimento social. Além das prioridades, o plano tinha programas concretos, tinha linhas de ação, e ele previa um orçamento de 41 bilhões de reais naquela época, que corrigidos corresponde hoje a 61 bilhões de reais para 4 anos. Chamar a atenção, o fórum que
muitos funcionários são daquela época e conhecem. Na primeira prioridade, tinham 3 linhas de ação: consolidação institucional do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação e infraestrutura e fomento da pesquisa científica e tecnológica. E havia um capítulo específico para as unidades de pesquisa tecnológica do Ministério da Ciência e Tecnologia, com plano de recuperação da infraestrutura, um planejamento estratégico que todas as instituições foram estimuladas a fazer, financiamento para laboratório multiusuário, ampliação de quadros, carreira de ciência. Os salários da carreira de ciência e tecnologia sofreram uma grande melhoria naquela época e, com isso, então, os concursos atraíram pessoas qualificadas. Tivemos, então, um grande avanço, que eu quero destacar, um grande aumento nos recursos financeiros federais, possibilitando a expansão do sistema. Isso resultou numa substancial melhoria na produção científica em todas as áreas e tivemos também um notável avanço no ambiente para inovação tecnológica nas empresas, estimulado pela Lei da Inovação e pela Lei do Bem, que foram aprovadas em 2004, 2005 e 2006. E agora eu mostro aquele gráfico anterior, mas numa escala diferente, porque agora nós vamos até 2010. E para ir a 2010, eu alterei a escala que era até R$1 bilhão para R$5 bilhões. Isso aqui é o que eu mostrei anteriormente. Parei aqui. O que aconteceu de 2003 em diante, isso não é mentira. O contingenciamento do FNDCT no último ano do governo do presidente Lula foi nulo. Não houve contingenciamento. O FNDCT cresceu gradativamente e chegamos, então, a correspondente a valor de hoje a R$5 bilhões. E esse plano de ação promoveu avanços, como eu falei, com articulação em todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, desde o apoio a grupos de pesquisa, a redes temáticas, a núcleos de excelência, a um envolvimento das entidades do Ministério da Ciência e Tecnologia, dos institutos tecnológicos, com programas envolvendo as empresas, envolvendo as áreas estratégicas e, como eu falei, os funcionários que viveram aquela época sabem perfeitamente que eu não estou falando invencionices aqui, isso aqui realmente aconteceu. Os institutos do MCT, eu acho que nunca foram tão privilegiados. Vou mencionar daqui a pouco, no final, uma questão importante. Nós tivemos, então, um avanço na formação de mestres e doutores, o número de mestres quintuplicou, o número de doutores também quintuplicou em 20 anos. E houve uma grande aceleração nos últimos anos. E o Brasil ganhou atenção internacional. A revista Nature, que é a revista científica mais famosa, publicou uma matéria de algumas páginas logo após a realização da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010. Nessa conferência, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que esperava que os investimentos em ciência continuassem após a saída dele. Infelizmente, isso não aconteceu, como todos sabem. Mostrei essa parte do FNDC anteriormente, e o que aconteceu nos últimos anos é bem conhecido da comunidade científica. O contingenciamento voltou a ocorrer de forma cada vez mais pronunciada. A receita do FNDCT, que é baseada nos fundos setoriais, ela se manteve em R$5 bilhões, mas os governos foram contingenciando, porque não acreditam em ciência e tecnologia. O teto de gastos contribui para esse desastre. Nós temos, então, tivemos em 2020, um contingenciamento de 88%. Nós esperávamos que em 2021 não teríamos contingenciamento,
por causa de um projeto de lei sobre o qual vou falar daqui a pouco. Sobre o recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, também tivemos um decaimento nos últimos anos, por conta das mesmas razões. Governos que não acreditam em ciência e tecnologia e que são fiscalistas no mau sentido e acreditam que vão resolver o problema do Brasil cortando os investimentos públicos. Vivemos, então, tempos sombrios em vários aspectos. Em 2019, no meio do ano, a imprensa noticiava que o CNPq faria um corte generalizado nas bolsas de pesquisa por conta de decisões do presidente da República, do seu ministro da Economia. No meio de 2019, tivemos, então, aquela situação vergonhosa, o presidente da República dizendo que maus brasileiros divulgaram números mentirosos sobre a Amazônia. Os maus brasileiros eram os técnicos do INPE, os funcionários e técnicos do INPE, que demonstraram cientificamente o que estava ocorrendo na Amazônia. O resultado é que o diretor do INPE, o professor Ricardo Gavão, ele foi exonerado após essas críticas. Chegamos, então, como eu disse, à ameaça de corte de bolsa do CNPq, até que houve uma grande mobilização da comunidade científica, se manifestando de várias maneiras, mandando e-mails para um abaixo-assinado contra a corte de bolsas, e essa movimentação surtiu efeito. Tem aqui uma foto de uma reunião feita com o presidente da SBPC, professor Ildeu Monteiro de Castro, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, com parlamentares. Está aqui o presidente Rodrigo Maia, e o Congresso, então, agiu, suplementou os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, e após 8 meses de avaliação, o Ministério da Economia liberou os recursos para o CNPq pagar as bolsas de pesquisa. O nosso problema maior, então, é a política econômica, que é voltada para o mercado, para o sistema financeiro, ela é entreguista, é privatista, é voltada para os mais ricos e ciência não interessa. Agora, o Brasil não é um país pobre. Aqui tem dados do site Auditoria Cidadã, que mostra que em 2019, 40% do orçamento do Brasil, do orçamento da União, foi de juros e amortização da dívida. Nós chegamos a ter, no início de 2019, aliás, de 2020, início de 2020, cerca de 4 bilhões de reais por dia gasto com juros e amortização de dívida. 4 bilhões de reais por dia. O FNDCT tem 5 bilhões e está contingenciado em 4 bilhões. Bem, nós tivemos, então, já no final do ano passado, um manifesto dos diretores das entidades de ciência e tecnologia, alertando o governo de que, nos últimos anos, o Instituto tem vivido uma situação de muita dificuldade e que, no quadro atual, corre-se o risco dos institutos simplesmente se desfazerem por causa do grande número de funcionários aptos a se aposentar. O outro risco foi comentado pelo Benito, é exatamente essa reforma administrativa que ameaça as instituições de pesquisa. Tivemos, então, muito recentemente, uma certa esperança de que o FNDCT, com o projeto de lei de origem no Congresso Nacional, uma lei aprovada no Congresso Nacional, uma lei complementar, ele deixasse de ser contingenciado. Infelizmente, há poucos dias, nós soubemos que essa trinca, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Marcos César Pontes, vetaram o item que exatamente proibia o contingenciamento do FNDCT. Bem, isso aqui é um Jornal da Ciência publicado ontem, dia 18 de janeiro, começa a mobilização pela derrubada dos vetos. Se os vetos não forem derrubados, o FNDCT estará estraçalhado, porque ele foi todo mexido
E a comunidade até concordou com essas mudanças, porque queria ver o FBCT deixar de ser contingenciado. Nós agora temos a ameaça séria dele ser contingenciado, está completamente desfigurado. Concluindo, apesar do início tardio, nas últimas décadas o país construiu um sistema de ciência e tecnologia extenso e qualificado. Esse sistema tem dado contribuições concretas para o desenvolvimento do país, mas ela não tem ainda a dimensão de outros países, em grande parte pela falta de continuidade. O nosso maior desafio é ter política de estados executados com continuidade e aperfeiçoamento nas mudanças de governo. Aqui eu quero chamar a atenção para os funcionários que há 20 anos nós vivemos uma situação parecida com o que estamos ameaçados agora. No governo FHC, foi feita uma comissão com o nome de um eminente cientista que se dispôs a presidir aquela comissão, que fez uma avaliação dos institutos do MCT. E a comissão Tundizi propôs extinguir vários institutos. Ameaça que voltamos até agora. Pois bem, a comunidade científica resistiu e essa proposta não foi concretizada. A comissão Tundizi terminou os trabalhos em 2001. Havia um certo tempo para que ela implementasse, para que o Ministério implementasse decisões. Houve uma reação muito forte, com o apoio de parlamentares importantes, ela não foi concretizada. Aí assumiu o governo Lula e houve, então, mudança da água para o vinho. Então, é essencial que a comunidade de ciência e tecnologia promova mobilizações em prol da ciência e tecnologia e se articule com parlamentares sensíveis ao setor. Nós temos aqui a deputada Érica, que é uma grande defensora de ciência e tecnologia, porque ela sabe perfeitamente que ciência e tecnologia são essenciais para a soberania de qualquer nação. Essa crise vai ser superada, não sabemos exatamente quando nem como. O importante, como eu disse, é resistir, não desanimar, continuar trabalhando, e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Sérgio. Foi dentro do tempo, um pouquinho a coisa, mas excelente a apresentação. Antes de passar a palavra ao próximo palestrante, só marcar a presença aqui nas vários canais que estão transmitindo. Eu não vou dar os nomes, mas de companheiras e companheiras das carreiras e de fora, mas a gente identifica aqui companheiras da CNEM, do INPA Manaus, do MAST, do Observatório Nacional, do INCA, que não faz parte do Ministério, mas é do sistema de CIT, do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Então, está tendo um bom público aqui. Só para complementar, antes de passar para o ministro Celso, o nosso novo, a gente vai falar no final, né, o nosso novo relatório Tundizi é o relatório do CGEE. Para quem chegou depois, o governo acabou a gente soube que está na mesa do ministro um relatório tipo do Tundizi, do CGE, em que, sem discutir com ninguém, eles definem que vão reunir, fundir instituições ou extinguir instituições. E é muito perigoso que esse governo privatizou, na canetada e no decreto, a CEITEC, que é uma empresa estatal estratégica na produção de microprocessadores. Ele privatizou na canetada, né? Ele abriu o caminho para a privatização. Passar a palavra para o ministro Celso Pancera, agradecendo também, desde já, a participação dele. Bom, boa tarde, Benito. Prazer estar novamente com essa sumidade que é o ministro Sérgio Rezende. Todos nós temos um profundo respeito pela sua história, pela sua dedicação à ciência brasileira e da sua gestão no Ministério, que marcou a ciência brasileira. Infelizmente, estão destruindo, Sérgio, mas a gente resiste. E a Érica Cocai, essa combativa, deputada do PT, do meu partido, em Brasília, bancária, foi presidente do sindicato, foi da Confederação Nacional, com essa história há um bocado de tempo e sempre aí na batalha. Eu acho, Benito, que nós vimos os gráficos que o ministro Sérgio Rezende apresentou, um estudo legislativo do orçamento previsto para 2021, em valores reais, o MCTI terá o mesmo orçamento praticamente que o do primeiro governo Lula em 2003. Ou seja, é um
um desmonte total. É uma escadinha de 16 para cá, que 2016, que desmonta o orçamento. Em relação a 2020, a redução é de 16%. Mas em relação a 2015, é um terço do valor de 2015. Né? Então, o corte ele é muito drástico. E provavelmente não tem como funcionar o sistema. Esse ano de 2020, ano que passou, essa questão só não foi tão aguda porque, com a pandemia, muito teletrabalho, os campos fecharam, né? As aulas ficaram um período longo sem ser ministradas, como retornaram de forma remota, sem funcionamento dos laboratórios, né? Então, essa crise enorme ela não se revelou o seu potencial todo em 2020, mas em 2021 não tem como. Por quê? A Érica vai participando dos debates do orçamento, mas o orçamento para 2021, ele não só é muito pequeno, como ele é fracionado em 2 tomos, como eles chamam, né? Primeiro é a parte que já está autorizada e a segunda é a tal de cumprimento da regra de ouro. 2/3 do orçamento, eles precisarão de uma segunda autorização do Congresso para o governo exigir. Então, como agora não foi o orçamento aprovado, só deve ser aprovado em março, o governo só tem a obrigação de executar 1/12 de 40% do que está autorizado, daquilo que já é pouco. Os outros 60% eles só vão poder entrar no cálculo depois de votado o orçamento e uma nova autorização sobre a regra de ouro por parte do orçamento. Então, hoje de manhã, depois eu reporto até um pouquinho mais sobre isso, eu conversei com uma série de entidades, a gente fez uma reunião, mas na semana passada, o Ronald Scheller, que coordena os institutos, o Fórum dos Dirigentes dos Institutos e OS ligados ao MCTI, ele me ligou, a gente vai ter um papo sobre isso, e a previsão, Sérgio, é que em março já não tem recurso para funcionar, tipo pagar luz, pagar terceirizado, água, essas coisas básicas, em função desse truque aí do orçamento, né? Por exemplo, o supercomputador aqui do LNCC, ele vai ser desligado novamente, nunca funcionou plenamente, vai ser desligado porque ele não tem como pagar a energia do Santos Dumont, não tem dinheiro para isso, né? Então, esse desmonte, ele não é um acaso, ele é um projeto, né? Acho que o senhor Rezende ele entrou nesse assunto, né, no início, dizendo quais são as características desse governo. É um governo que tem projeto de desmonte de tudo o que pode levar o Brasil a se manter com uma economia de relevância no planeta, né, com capacidade de atuar do ponto de vista do planeta, do ponto de vista econômico, da produção de conhecimento, da produção, inclusive, diplomática, né? E isso é um projeto de governo que eles vêm fazendo. E reduzir, desmontar o aparato público é parte desse processo. E vem se agudizando cada vez mais, e a previsão para 2021 é um negócio extremamente agudo, né? Muito sério. O relatório da CGE é um relatório que realmente propõe a transformação ele não obriga, ele aconselha a transformar os institutos, que são fundações, né, em organizações sociais, né? É mais ou menos isso que ele está propondo. Que é um pouco do que o Tundizi, o relatório do Tundizi propunha também, né? Mas esse é o encaminhamento. O que eu acho que não vai andar não é porque eles não querem, é porque tem resistência e o governo é um governo fraco. E o ministro não manda nada. O ministro é ministro, vocês viram, o máximo que ele fez no meio da pandemia foi botar aquele vermífugo Anitta como parte da estratégia do governo para combater o Covid-19. O Ministério simplesmente desapareceu desse processo. Um processo agudo em que a ciência, tecnologia e inovação deveriam estar no topo dos debates, esse governo ele desapareceu com o Ministério. O Ministério foi recriado, mas ele, de fato, ele não existe, né? Por isso que eles não vão ter força para aplicar
esse desmonte total. Mas eles estão matando por inanição. Quando não tem orçamento, não tem como funcionar, você vai paralisando o funcionamento, destruindo a infraestrutura, a capacidade de reação, a capacidade de produção, e você vai perdendo os alunos e os cérebros mais inventivos, né, e com mais energia, os mais novos, acabam indo para o exterior, como a gente conhece um monte de pessoas que estão indo para o exterior. Esse dia eu estava vendo uma das primeiras vacinadas nos Estados Unidos, é uma cientista nossa aqui da Unifesp, chamada Laís, que fez doutorado aqui no Brasil, foi fazer o pós-doc lá e acabou ficando, é uma cientista importante, hoje em dia nos Estados Unidos, muito nova, e ela foi uma das primeiras vacinadas nos Estados Unidos. E ela é da região de Bauru. Eu vi a matéria, né, e me chamou a atenção, né, um potencial imenso que a gente está perdendo nessa questão. Né? Então, essa questão do estudo CGE é muito séria. E tem uma outra questão que é muito séria, que é a questão do concurso, né, que é a falta de concurso, né, e nós temos aí muita gente em idade de aposentadoria, muita gente se aposentando, né, muita gente próxima de se aposentar, atingindo o teto de 75 anos, seja expulsório, né, não vai ter jeito, e isso é um outro agravante para o sistema aí do CIT, que o Benito e o pessoal do fórum tanto lutam, né, o Acioli, né, o Roberto, o ministro, todos se mobilizam tanto em defesa desse sistema. Por fim, eu queria, antes de encerrar, eu queria falar da questão, dessa questão do veto, que eu acho importante. O Sérgio Rezende deu um panorama muito bom, mas tem essa questão do veto da Lei Complementar 177, que foi, na verdade, o projeto de Lei Complementar 135, né, que foi aprovado na Câmara, no Senado, 71 votos contra 1, o único voto contrário foi o filho, o senador aqui do Rio de Janeiro, filho do presidente, né? E na Câmara foi aprovado por 385 votos favoráveis, contra 17 votos, todos os 17 votos, tirando o pessoal do Novo, que fez uma declaração de princípio, né, são votos da base mais radical, mais fechada com o bolsonarismo, incluindo o deputado de São Paulo, que é filho do presidente, né, e a claque dele, aquela claque mais amarrada que ele tem lá no Congresso. E não deixou de ser diferente, né, ele teve que sancionar o projeto, mas vetou 2 itens importantíssimos, né, um deles é o que impede o descontingenciamento, é transformar os recursos de 2020 em recursos financeiros já no fundo. Esse é um veto importante, mas o segundo veto, né, ele descaracteriza o projeto. Por quê, Érica? Você participou do debate, né? Mas o projeto ele transforma o FNDCT no fundo financeiro. Ele sai do Caixa Único da União e vai para contas no sistema financeiro nacional. Então, mesmo naqueles anos que não for, o dinheiro não for todo gasto, ele fica depositado numa conta. Ele não fica naquela conta no Caixa Única da União e vai para pagar dívida, resto vai pagar e dívida pública, né? Então, essa parte ele não vetou, é que transforma ele em fundo financeiro. Então, uma das ações que nós estamos, hoje nós tivemos uma grande reunião, ministro Sérgio, reunimos a CNI, a MEI, a SBPC, a ABC, o Fórum estava presente, né, o Sindicato dos Servidores do Ministério, o Sindicato dos Servidores do CNPq, Sindicato de Servidores da FINEP, são quase 30 entidades, a PEN, Protec, Confap, Consect, né? Tiramos um ato dia 26, às 10 horas da manhã, de lançamento de uma campanha virtual pela derrubada dos vetos, um manifesto que já está pronto, a gente vai começar a distribuir amanhã, já para os parlamentares, pedindo a derrubada dos vetos, né? Vamos fazer uma série de ações, inclusive a edição de um vídeo com as declarações do presidente antes do veto, dizendo que não ia vetar, que ia sancionar sem veto, e acabou depois vetando, então, denunciando essa questão do que ele falou e ele acabou agindo, e um abaixo-assinado virtual, do qual nós pretendemos reunir mais de 1 milhão de assinaturas, né, para enviar ao Congresso. Né? O veto ele sobresta a pauta, deputada Érica, a partir do dia 4 de março. O veto 02/21, ele tem 2 dispositivos, é um veto com 2 dispositivos, então a gente vai começar a trabalhar já o parlamento nisso, né? Nós temos falado com as lideranças
partidárias e temos encontrado um eco muito bom, mas sabe como é que é? Derrubar veto nunca é fácil. Você tem que derrubar primeiro na Câmara, tem que ter 257 votos para derrubar, depois vai para o Senado e você tem que derrubar no Senado. Já encerrando, então, né, mas dizendo que a última mensagem do Ministério de Resende é a real. Não podemos desistir. Temos que manter a mobilização, porque esse governo passa, né? E nós teremos, com certeza, uma nova realidade para a ciência brasileira, porque ela merece e já se provou de grande valor. Depois a gente volta ao debate. Obrigado. Agradecer a participação do ministro Pancera. Depois a gente, como eu vou, tem perguntas já, né, no debate, depois da fala da deputada Érica. Agradecer aos presentes, servidores e companheiros da militância sindical, mas também servidores da nossa base, do CETEM do Rio, do SUS, tem uma companheira do SUS, que eu, em nome do Fórum, agradeço a dedicação dos profissionais do Sistema Único de Saúde nesse momento tão difícil. AMPEI, CETEM, várias outras, Fundacentro, enfim, todos presentes. Antes de passar a palavra para a deputada Érica, só lembrar desse modelo OS, que está na base dessa reforma administrativa. Eu vou pegar o caso de uma instituição nossa, que é o INPA Matemática, todos conhecem, Instituto de Excelência, e que ele pode fechar as portas por falta de verba. A OS era a solução. Boa parte dos servidores pesquisadores do INPA não foram ser funcionários da OS, são funcionários da carreira de CIT. E eles vão se aposentar. Ao se aposentarem, o INPA, se quiser repor seus quadros, vai ter que contratar gente com a verba da OS, que é um repasse pequeno do governo e o que ela pode gerar fora. E o que acontece hoje é que a OS não tem dinheiro para pagar serviço de limpeza, o que dirá um pesquisador de ponta na área de matemática pura e aplicada. Esse é um grande problema que a gente já está enfrentando que junta com o que o ministro Celso falou da questão das aposentadorias. Quando essas pessoas se aposentarem, a primeira OS, talvez aquela que foi apresentada como caso de maior sucesso, eu sou particularmente um crítico, e o fórum do modelo OS, ela entra em colapso. Então, passar a palavra para a deputada Érica, agradecendo também a presença dela e a fala. Então, eu queria dizer, primeiro, da minha alegria de estar aqui com os ministros, com o Sérgio Rezende, com o Celso Pancera, que também tive a oportunidade de conviver com ele na Câmara Federal, num momento muito dramático da história brasileira, quando se apresentou um golpe neste país, mostrando que, enfim, os golpes vestem muitas roupas, muitas indumentárias, não é? Eles botam no peito, vestem paletó, vestem gravata, usam toga também. Então, portanto, nós vencemos um momento muito dramático no Brasil. Estamos vivenciando uma crise que é um trançar de crise. Nós estamos vencendo uma crise sanitária aliada a uma crise econômica, uma crise social, uma crise ética, uma crise institucional. Ou nós temos um governo que brinca, que dança com a morte, ao mesmo tempo que coloca a democracia para uma dança macabra, na beira de um abismo. Então, nós temos uma crise, um feixe de crises ou um trançar de crises que faz com que nós estejamos vivenciando um momento muito dramático da história brasileira. E, nesse sentido, é que é preciso, sim, resistir, reagir a tudo isso que está posto. E diria que o centro de todo o processo e todas as ações do governo é a ausência de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, você tem o capitalismo, o capital está sendo acumulado por uma lógica não produtiva. Eu lembro muito do ex-senador Requião, que ele diz que é um capitalismo vadio, e eu digo que é um capitalismo improdutivo. Nós estamos, enfim, garfados por uma lógica rentista que se expressa no capital financeiro, mas de um capital que se reproduz através das rendas, do fruto de rendas, e não do trabalho efetivo. Então, não há produção.
Se não há produção, é uma acumulação de capital que está descolada do mundo do trabalho. Então, nós estamos vencendo um desemprego estrutural. E, ao mesmo tempo, se não há produção, não há preocupação com o mercado interno, porque não há que se construir as condições para a venda dos produtos, nem tampouco de território, ou uma lógica de territorializada, porque é um capital que está para além dos territórios. Não tem preocupação com o desenvolvimento de infraestrutura, com capacitação de gestão de pessoas, ou seja, você não tem, em verdade, nenhum tipo de relacionamento com aquilo que é fundamental para o desenvolvimento de um projeto que possa fazer com que o Brasil almeje a sua própria grandeza potencial. Então, nós estamos sob a égide de um capitalismo improdutivo, ou um capitalismo vadio, utilizando a expressão de Requião, ou um capitalismo rentista. Então, neste sentido, nós não temos nenhuma preocupação, o governo não tem nenhuma preocupação com a manutenção do que é fundamental para a produção, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, com o desenvolvimento da educação, com tudo aquilo que represente soberania. Soberania, ela se expressa através da manutenção das nossas empresas, mas ela vai se expressar também através do desenvolvimento da própria educação, do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Um país não se torna soberano se é um país que despreza o seu desenvolvimento tecnológico ou o seu desenvolvimento científico, porque ele vai, enfim, estar abrindo mão de um processo de soberano que se contrapõe a uma inserção subalternizada aos grandes centros capitalistas internacionais. Então, portanto, esse é o sentido, isso vai se expressar de várias formas. Vai se expressar na tentativa de ferir o desenvolvimento nacional, de ferir o nosso próprio patrimônio, porque também a soberania vai se expressar no desenvolvimento do meio ambiente. Como é possível dizer que o Brasil é soberano se nós estamos vivenciando uma era que se confunde com lama, com óleo, que se confunde com cinzas, quando nós estamos nesse nível de desmatamento da própria Amazônia, mas quando nós não temos nenhuma preocupação com o próprio meio ambiente ou com o desenvolvimento do próprio território. Então, é uma crise que vem em função de um modelo que abre mão de um desenvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, se subalterniza e subalterniza-se aos centros internacionais e se subalterniza com relação ao capitalismo financeiro. E aí, um pouco assim, tragédia, uma lógica que a gente vê muito nas tragédias gregas, não é? Quando os deuses se enfurecem, então você entrega corpos em sacrifício, você entrega sacrifício para aplacar a fúria dos próprios deuses. É um pouco assim, quando o mercado se enfurece, então eu jogo um corpo, eu jogo um direito. E aí eu vou trabalhando para que o mercado entenda que este governo responde pela sua própria agenda. E que esta agenda, a manutenção da agenda do mercado, faz com que nós tenhamos o governo protegido de processos de impeachment. O que protege o governo dos processos de impeachment é a tentativa que ele mantém, através de Paulo Guedes e com outras expressões, de que ele está defendendo as agendas que são agendas do próprio mercado. Então, ele diz, eu defendo a sua agenda, então me mantenha para que eu possa continuar defendendo essa agenda, que é uma agenda de mercado. E todas as vezes que se enfurece, se joga no corpo. Se joga no corpo, ou seja, a reforma administrativa, a proposta de reforma administrativa, mas antes disso, a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência. Quando houve uma crise institucional no governo, e o governo não dava respostas, ele aprova a autonomia do Banco Central em uma das casas, ou seja, ele vai jogando para dizer que ele responde por essa agenda. Então, o governo refém de uma agenda, que é uma agenda de mercado, que tem um ataque contumaz e profundo ao desenvolvimento da soberania nacional, e que ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da educação, da cultura, enfim. E aí, eu concordo com o Celso, é um ataque doloso. Isso não é um efeito colateral desta política, isso é uma construção
de desmonte de qualquer perspectiva de autonomia e de qualquer perspectiva de que nós possamos vivenciar uma outra lógica neste país que não seja o domínio absoluto do capital rentista. A reforma administrativa ela vem nesse diapasão. Primeiro que ela transforma a atuação do Estado, então ela transforma o Estado, é uma reforma que ela vai para além dos direitos mas ela subalterniza a participação do Estado em todas as políticas. O Estado passa a ter uma atuação subsidiária com relação ao próprio mercado. No que diz respeito às políticas econômicas, isso está bastante claro. O Estado é proibido de ter uma atuação em políticas econômicas. Portanto, políticas como de conteúdo nacional, que fez com que nós gerássemos empregos, tecnologia, desenvolvimento científico através da Petrobras, são políticas que estão impedidas de serem efetivadas se aprovada esta reforma administrativa. E ela dar uns superpoderes a um governo que se sente ameaçado pela democracia. Se sente ameaçado pela democracia. É um governo que, durante grande parte da sua existência, tem feito exaltação à tortura, exaltação ao mandonismo, ao próprio arbítrio. Então, um governo que não convive com a própria democracia. E é nesse sentido que você elimina o regime jurídico único e cria 5 novas formas de contratação, que são formas de contratação onde se ataca a estabilidade, que representa a possibilidade de autonomia do exercício do serviço público, porque isso está absolutamente maculado na medida em que você não tem a estabilidade, mas representa também a perda de memória. Uma política pública se constrói com memória. E essa memória, que é um governo que busca negar a própria memória do povo brasileiro, porque é um governo que busca destruir a historicidade, destruir a historicidade do seu próprio povo, ou a história do seu próprio povo, e busca reconstruir a história de acordo com os seus próprios pensamentos e não de acordo com o desenvolvimento científico. Então, portanto, nega a ciência, como nega a cultura, como nega a democracia, como nega tudo que possa representar o desenvolvimento de um país para que ele possa vivenciar uma grandeza em potencial. O centro da reforma administrativa é esse. Ele está maculando o bem-estar, o estado de bem-estar social e cria um estado de bem-estar empresarial. Então, você tira o bem-estar, porque quando a Constituição ela estabelece as políticas públicas como universais e como direito da população brasileira, ela cria as condições para o bem-estar, para um estado de proteção social, que está sendo destruído. E quando ela cria o estado de proteção social, ela fala do financiamento desse próprio estado. E ela fala também das estruturas, dos instrumentos que são os servidores e servidoras para o exercício dessa política de bem-estar social. Ou seja, ela fala em concurso público, que vai estar eliminado nesse momento. Porque nós não vamos ter vínculos, grande parte de vínculos, que são vínculos que não atendem ao conceito de concurso público. Nós vamos ter terceirizados que vão poder assumir funções que são funções que deveriam ser do corpo de trabalhadores e trabalhadoras permanentes, servidores e servidoras. Então, nós vamos ter uma reforma administrativa que provoca uma mudança na concepção de Estado e que fere a própria Constituição. O que foi a Constituição de 88? Foi a tentativa da gente fazer o luto de um período extremamente traumático da história brasileira. O Brasil tem dificuldade de fazer luto dos seus períodos traumáticos. O Brasil não fez o luto da escravidão, não fez o luto do colonialismo e também não fez o luto da ditadura. Então, nós vamos convivendo com os pedaços desses períodos traumáticos na nossa contemporaneidade. O Brasil que ressurge do arbítrio, o Brasil que surge do período da reação ao período da ditadura militar, ele busca fazer esse luto através de uma Constituição que está sendo dilacerada. Aliás, todos os dias o governo muda a Constituição brasileira. O governo tem mudado a legislação neste país para além do parlamento, através de decreto, através de resoluções, através de portarias.
Ora, não foi à toa que o governo tentou estabelecer um revogaço, revogando centenas, por volta de uma centena de portarias que davam corpo à reforma psiquiátrica no Brasil, que tem uma lógica antimanicomial. E se tentou eliminar com tudo isso. Não foi à toa que ele tentou, com um decreto, estabelecer e eliminar a política de educação inclusiva. Isso nós vamos ver em todas as áreas. Em todas as áreas de atuação, o governo tem feito uma desconstrução da Constituição e uma desconstrução da legislação através de decretos, através de portaria, através de resoluções, está usurpando a função do próprio poder legislativo. Por isso a importância das eleições para a Câmara, para a presidência da Câmara, que acontecerão em 1º de fevereiro, a estabelecer um nível de autonomia que foi rompido e que tem sido desprezado pelo próprio Poder Executivo. O governo chega a fazer medidas provisórias que têm validade de 4 meses, com vigência de 4 meses, e ele mesmo trabalha para caducar essas medidas provisórias. Foi isso que ele fez com o auxílio emergencial. Ele diminuiu o auxílio emergencial, caducar a medida provisória, para impedir que nós fizéssemos a discussão sobre a manutenção do valor de R$1.000 para o auxílio emergencial. Então, nós estamos vivenciando uma tragédia de um governo que tem um verdadeiro complexo de vira-lata, como a expressão que o Lula gosta de utilizar, que, ou seja, é um governo que trabalha na manutenção, no aprofundamento da sua subalternização, e, ao mesmo tempo, usando uma outra expressão, e é com ela que eu me calo, uma outra expressão de Nelson Rodrigues, é um governo que tem nos mostrado que o absurdo definitivamente perdeu a modéstia. O absurdo perdeu a modéstia. Por isso, nós vamos trabalhar com todas as nossas forças para tirar o veto de um projeto que foi muito caro para ser construída a sua vitória, tanto no Senado quanto na Câmara, que é a ausência de contingenciamento do fundo, mas nós vamos trabalhar com muito afinco para que nós não tenhamos a reforma administrativa num governo que é refém da agenda do mercado e é refém também da agenda fundamentalista. Essa agenda fundamentalista, de um fundamentalismo ora religioso, ora punitivista, ora fundamentalismo patrimonialista, que faz parte da sua base de sustentação mais fiel. Essas duas agendas, esse governo é refém dela. Isso significa que é um governo que nega a ciência e que estabelece de forma cada vez mais desnuda, porque é o striptease da sua intenção, que vai se expressar na proposta de orçamento, mas vai se expressar também nessa necropolítica que está desnuda, que está sem modéstia, invadindo as nossas casas e colando nas nossas peles com muita dor. E por isso é necessário resistir, porque as injustiças, elas nunca são perenes. Muito obrigado, deputada Érica. Boa parte da vossa fala contemplou assim, um trabalho que a gente tem feito no Fórum de análise da reforma. Esse princípio da subsidiariedade, ele é absurdo, como os outros da coordenação. A gente fez um trabalho, então, aproveitar para vender o bom peixe do Fórum aqui. Se alguém quiser esse material, a gente divulga. Chamou também muita atenção da gente o máximo complexo de vira-lata, que um governo que fala tanto em ideologização, ele trata como religião a política econômica, ou seja, a impossibilidade do Estado de fomentar políticas econômicas autônomas. Isso também está lá no nosso trabalho. Eu vou agora passar algumas perguntas à senhora e os senhores. Eu peço desculpas de antemão aos presentes, são muitas participações, sinal do sucesso dessa live. Companheiros do Ministério de Ciência e Tecnologia estão aqui, do CNPq também. Eu vou aqui tentar compilar algumas perguntas, muitas são muito próximas. Se eu me esquecer de alguma, a gente já assume o compromisso de depois encaminhar aos participantes, né, para um outro momento, já que o tempo da live é curto. Bom, a primeira pergunta, eu acho que é a mais ampla, compilando várias, nesse cenário aterrador, o que fazer, essa seria a compilação, quais são, na perspectiva de vocês três, as possibilidades de construção de luta, além de um processo de informação como esse que a gente está fazendo, para lutar contra a reforma administrativa e contra o veto à questão do FNDCT. E aí, emendar já nessa questão do veto, tem várias perguntas sobre essa questão do FNDCT,
se já há data para avaliação desse veto. Então, na linha, acho que da fala do ministro Sérgio, as pessoas ficaram animadas, né? Temos que lutar, sim, mas quais são o que vocês vivenciam como as possibilidades de luta em tempos de pandemia, em tempos de desmobilização? A gente está lutando aqui para tentar mobilizar, para lutar contra essa agenda terrível, que a reforma administrativa agora é o próximo desafio, mas que está aí no desmanche do sistema de CIT, na questão dos recursos do FNDCT. Eu passo a palavra, não sei quem quer começar. Ministro Sérgio. Eu acho que nós temos um complicador nessa questão de derrubar os vetos, porque, pela informação que eu tenho, o veto tem que ser avaliado 30 dias depois do veto. Portanto, faltam 3 semanas, menos até. E um problema é exatamente as eleições na Câmara e no Senado. Então, nós vamos ter eleições, vamos ter novos presidentes. Os novos presidentes, assim que assumirem, vão estar envolvidos com as questões, né, da Câmara e do Senado, e talvez a gente não tenha um apoio claro do presidente. Eu comentei que o apoio do presidente Rodrigo Maia foi muito importante para resolver aquela questão do orçamento do Ministério e do CNPq. Então, o presidente da Câmara, do Senado, tem um papel fundamental numa hora dessa. Então, tem essa dificuldade. Então, só tem uma coisa a fazer. O ministro Celso Pancera já mencionou. É realmente uma mobilização. Ele comentou que está se iniciando um abaixo-assinado, que espera-se ter 1 milhão de assinaturas. As pessoas, às vezes, têm uma certa resistência, preguiça de ir lá, botar o dado e assinar, mas, no caso do CNPq, foram as 900 mil assinaturas que resolveram o problema. O presidente da SBPC imprimiu as folhas com as 900 mil assinaturas. Aqueles volumes em cima da mesa da reunião eram as assinaturas impressas. Então, a comunidade tem que se mobilizar, usar as mídias sociais para conseguir a adesão das pessoas ao abaixo-assinado. E vamos, então, nos apegar aos nossos deputados. A deputada Érica está aqui, o deputado Celso Pancera, foi deputado também, tem grande articulação. Nós vamos nos apegar aos nossos deputados e senadores para ver se conseguimos reverter esse veto. Benito, eu acho que é nessa linha que o ministro Sérgio falou mesmo. Aqueles 900 mil assinaturas que a gente fez, que era o SBPC, as entidades entregaram para o Rodrigo Maia, foi fundamental. Estava lá no dia do ato, foi fundamental para reverter. A nossa mobilização, nós lançamos a campanha no dia 8 de agosto, chamada Liberem o FNDCT Já, né, que desembocou nesse processo da votação da Câmara. E a própria deputada Érica disse que foi difícil construir a votação na Câmara. Mas a gente conseguiu, no penúltimo dia de funcionamento da Câmara em 2020, fazer uma votação e foi muito bom. O governo teve que liberar a bancada dele. O governo não votou favorável, mas liberou a bancada. E a maioria dos partidos acabou orientando a votação favorável. Então, nós achamos que tem, sim, condições de derrubar o veto, é necessário fazer a mobilização. Como eu falei, no dia 4 de março, o veto ele começa a sobrestar a pauta, ou seja, o Congresso não consegue mais votar nada se ele não votar, não apreciar esses vetos. É no dia 4 de março, o prazo dele. Então, em algum momento, eles vão ter que se reunir para fazer essa votação. E aí a gente vai contar com parlamentares como a Érica, tantos que nos ajudam lá, né, mas a Érica tem essa característica lá que é muito combativa, para destacar essa votação em plenário e fazer a defesa dele e a gente reverter esse quadro. Agora, obviamente, nós estamos organizando a lista e enviando para as entidades amanhã dos deputados que votaram favoráveis, senadores favoráveis, que votaram contra e o que não votaram no projeto de lei. Organizar em todos os estados. E aí, as entidades
dos trabalhadores, as entidades científicas, os servidores das universidades, dos institutos, eles precisam entrar e mandar e-mail para os deputados do seu estado, no mínimo, né, dizendo, olha, isso aqui é importante, a reforma administrativa tem que derrotar essa reforma, o veto tem que derrubar esse veto. É a forma que nós temos hoje para fazer isso aí, não tem outro caminho, né, até a gente ter a vacina para todo mundo, que também não está claro quando virá, mas essa votação com certeza será em meio à pandemia, né? E a gente tem que fazer esse processo aí. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa mobilização. A gente começa amanhã já a divulgar o link do evento do dia 26, para que o máximo de pessoas possível participem, e também o abaixo-assinado. Entra lá e colocar o CPF e dizer que concorda com a derrubada do veto, né? Que aí os parlamentares amigos da ciência fazem a parte deles no parlamento, respaldado pelo apoio popular. Celso, eu acho que a questão do ato é importante. Primeiro, fazer uma correção, não foi a primeira presidente do sindicato, foi a primeira presidenta. Foi a primeira mulher a ocupar a presidência dos sindicatos bancários de Brasília. O sindicato tem mais de 60 anos, nosso sindicato. E até hoje é a única mulher a ocupar a presidência do nosso sindicato aqui dos bancários de Brasília. Mas, assim, eu penso que a gente tem muitos exemplos, né? A gente teve uma grande vitória no Fundeb, ainda que nós tenha escapado uma coisa aqui, outra coisa lá, mas a vitória, a construção que nós tivemos como relator de fazer com que os recursos do Fundeb fossem para a educação pública, porque, como eu disse, é dolosa a tentativa de acabar com a educação, porque ciência, cultura, arte ameaçam o arbítrio, ameaçam o arbítrio. Nós estamos vencendo uma gênese de arbítrio, né? O peito que ostenta a faixa presidencial está estufado de arbítrio. Então, portanto, se sentem ameaçados por pelo desenvolvimento da ciência, da cultura, de tudo que representa ato de criação. Todo ato de criação é um ato de liberdade. Então, quando você cria, primeiro que é um ato dialético, né? Porque a tese e a antítese, você constrói síntese, se transformam teses novamente. Então, você constrói, o pensamento, a evolução do pensamento humano que enfrenta naturalmente o arbítrio. Por isso, há uma intenção dolosa. Porque no momento que nós estamos vivenciando, no momento de pandemia, com mais de 200 mil mortes, nós estamos vivenciando um negacionismo, que é um terraplanismo. Quem de nós imaginaria, por exemplo, que nós tivéssemos no país de Inês da Silveira o governo federal financiando choque elétrico? Financiando choque elétrico para as pessoas com transtorno mental. Quem de nós imaginaria que nós teríamos esse nível de garroteamento das bolsas para impedir que o Brasil vivencie a possibilidade que ele tem de exercer ou de fazer uma ode à própria liberdade. Então, nós estamos vivenciando um arbítrio que tem uma intenção dolosa de desconstruir tudo que ameaça, porque nós estamos vencendo todo fascismo, ou lógica fascista, porque não caracterizaria esse governo como fascista, porque não tem nenhum tipo de nacionalismo, inclusive, mas um governo com essas características é um governo, primeiro, que não tem empatia. Então, as pessoas estão morrendo e não há nenhuma solidariedade por conta do governo. Acho que o Sérgio dizia de forma muito esclarecedora quantas mortes foram provocadas pela ação ou inação e ação contrária do governo às medidas de proteção ou de prevenção à própria pandemia e de elaboração da própria ciência. Não é de pandemia você não menosprezar a ciência, estabelecer esse nível de orçamento precário, como nós estamos estabelecendo, que nas verbas discricionárias da educação, por exemplo, nós temos menos recursos do que tínhamos em 2015. Nós estamos vencendo o garroteamento das políticas públicas que significam a construção de uma lógica autônoma. E como é que a gente reage a isso? Primeiro, a gente tem que ter um processo freiriano, eu acho, de traduzir isso na realidade das pessoas. Atingir a ciência e a tecnologia é atingir
a possibilidade de você enfrentar a pandemia, inclusive. É você atingir a realidade das pessoas, como as pessoas vivem. Elas têm um impacto, elas são impactadas, essas realidades, ou esta realidade é impactada pela ação do próprio governo. Acho que traduzir o que isso representa, o garroteamento, a emenda constitucional 95, que não é nem gastar o que você arrecada, porque não é isso. Você pode morrer de arrecadar, mas você só pode gastar o que é a variação da própria inflação. Então, esta emenda constitucional 95, 98% das verbas são verbas de natureza obrigatória. Então, é óbvio que isso, quando foi aprovada a emenda constitucional 95, que se sabia que iria impactar as despesas obrigatórias. E aí eles impactam a saúde, a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, tudo aquilo que represente a autonomia. Então, por fim, eu diria, é preciso traduzir isso para a realidade das pessoas e é preciso fazer uma grande disputa de narrativa de um governo que não tem qualquer tipo de pudor e qualquer tipo de compromisso com a verdade. É um governo que foi eleito com o palanque das mentiras, com o palanque dos diversos ódios, e que precisa manter as mentiras e os ódios, porque senão ele não consegue se reconstruir. Então, nós estamos vencendo um verdadeiro desastre. Isso da reforma administrativa é uma expressão. O que vai criar no serviço público? Uma autofagia. Porque as pessoas vão sofrer, ainda os empregos permanentes sofrerão um processo de avaliação sem critérios. Não tem critério, é cheque em branco. Não tem critério para saber o que é atividade típica de Estado. Você não tem critério, você não sabe quais são. Você não tem critério para nada, de quais seriam os processos de avaliação de desempenho. E aí você sabe que nem todos serão aprovados. E então a autofagia durante o período de experiência vai transformar o serviço público num espaço de disputa interna para que você possa ser bem avaliado pelo próprio chefe. Eu fico me perguntando, Benito, se nós teríamos ainda nos institutos ambientais o fiscal que multou o senhor Jair Bolsonaro por pesca irregular. Se não tivéssemos a estabilidade, ainda teríamos esse servidor. O próprio Bolsonaro foi claro ao dizer isso. O prefeito tem que chegar, tirar todo mundo e colocar o pessoal dele. E o pessoal dele significa que as pessoas não têm autonomia para denunciar o mal feito, para poder contestar. Nós vamos ver uma intervenção do Estado. Eu vou concluir apenas dizendo que esse nível de intervenção do Estado ele já está em curso, não apenas na Polícia Federal, com o que gerou um inquérito, inclusive, para saber se a Polícia Federal foi manipulada para proteger o filho do presidente da República. Ao que tudo indica, foi sim. Mas, enfim, mas não é apenas na Polícia Federal. O que nós estamos vendo no Ministério da Saúde? É intervenção. É uma intervenção contra o corpo técnico daquela estrutura. E tivemos uma grata satisfação de ver a autonomia técnica da própria Anvisa, para possibilitar as vacinas, o licenciamento emergencial das vacinas, que nós estamos vendo o completo desastre do governo em dar resposta a tudo isso. Por isso eu diria que o caminho é esse caminho do Fundeb, onde, só para você ter uma ideia, você tem, assim, em assuntos que são bastante peculiares ou assuntos que são de muito interesse da população, você tem por volta de 30 mil acessos no site da Câmara, mais ou menos isso. Você teve mais de 500 mil durante o Fundeb, mais de 500 mil. A comunidade escolar, estudantes, educadores, eles foram para cima nas redes sociais, nos WhatsApp, em tudo quanto é rede social, pressionando para que nós tivéssemos uma vitória no Fundeb. E é óbvio, o Sérgio falava sobre isso, que isso vai depender muito da presidência da Câmara, porque a gente pode dizer que a gente pode nem ter avançado, mas a gente resistiu. A gente resistiu em não colocar a reforma administrativa para que pudesse ser apreciada, a gente resistiu na preservação das nossas empresas, a gente resistiu em uma série de pautas que são pautas de destruição de direitos, direitos da população LGBT, direitos da população indígena, enfim, a gente resistiu nesse período. E a gente precisa entender que a eleição do dia 1º de fevereiro ela vai ter uma função importante
para que nós possamos resgatar a autonomia do próprio Poder Legislativo e continuarmos na resistência, que só será efetiva com a ampla mobilização. Por isso eu queria te parabenizar, Celso, pela iniciativa tanto da petição quanto do ato. E façamos vários atos para que a gente possa assegurar a derrubada do veto, que eu acho que é possível construir, é óbvio que vai depender da eleição do presidente do Senado, presidente do Congresso, que é quem pauta as matérias, e que vai depender, obviamente, da grande mobilização que se possa fazer para derrubar esses vetos. Bom, temos aqui duas perguntas. Eu acho a ideia é que a gente encerre, uma voltada mais à deputada e as outras duas aos ministros, né? Pedir de antemão desculpa à deputada Érica, né, presidente. Eu acho que o grande problema desse país, um dos grandes problemas, é esse machismo que está em nós e que está na presidência da República. A gente precisa se reconstruir todo dia. E é muito ruim, né? É simbólico que você seja a primeira presidenta, mas ainda seja a única. A gente precisa de mais mulheres no poder, porque, às vezes, o excesso de testosterona faz um mal terrível. Enfim, a pergunta à deputada Érica, estou tentando compilar, é como ela sente o clima no parlamento para uma possível derrubada da emenda constitucional 95, se isso existe, porque ela está na base desse modelo que diz que a urgência é desmontar o Estado, né, da reforma administrativa. Enfim, tudo isso só acontece porque nós estamos garroteados com a emenda constitucional 95. Como é que a senhora sente aí esse clima, se há espaço para a derrubada da emenda constitucional 95, e como é que é o clima para a reforma administrativa? E para os ministros Sérgio e o ministro Celso Pancera, como é que eles veem essa redistribuição dentro da lógica do novo FNDCT, dessa votação, dos recursos, que agora você teria mais recursos para a OS e mais recursos para empréstimo. Como é que vocês entendem isso, estão vendo essa questão? Seriam essas duas perguntas. Antes de eu terminar aqui, dizendo para quem está, agradecendo as entidades que estão retransmitindo a live, como a Ascom Rio, entidades de apoio à ciência, como o SOS Ciência e Tecnologia, agradecer a todos. E outras perguntas que houver, a gente vai repassar depois para os nossos palestrantes. Eu não sei, deputada Érica, ministros. Deputada Érica, por favor. Eu penso que você tem como eu disse, um governo refém de duas agendas. Uma agenda obscurantista, fundamentalista, e assim, tem três, o Celso acompanhou bastante isso, o Eduardo Cunha, na presidência da República, ele unificou os fundamentalismos. O fundamentalismo religioso, que acha que o Estado não é laico e que os seres humanos são hierarquizados, alguns podem amar, outros não, alguns podem ter o direito de ser, outros não. O fundamentalismo punitivista, que acha que os problemas do Brasil se resolvem com grades e com balas, e é uma agenda onde o presidente da República avançou sobremaneira, que é a agenda de enfrentamento ao desarmamento, de armar a própria população, que significa também se eximir da função do Estado, que, aliás, é uma coisa que o governo teve. O governo, ele reparte o governo, né? O presidente reparte o governo. Ele critica o seu próprio governo. Ele dá cartão vermelho, mas a pessoa que recebeu o cartão vermelho continua no governo até hoje. Ele critica o presidente do Banco do Brasil porque está demitindo trabalhadores e trabalhadoras e fechando agências, mas o presidente continua lá. Então, assim, há uma teatrice, eu não diria um teatro em respeito ao próprio teatro, mas há uma teatrice em curso, é como se houvesse uma jogatina permanente, como um jogo, e uma compulsão do ministro da Economia na manutenção de uma mesma agenda, que é uma agenda que não gerou emprego. Essa agenda que está em curso, que se expressa na reforma administrativa, que é de diminuição do próprio Estado, ou na emenda constitucional 95, ela é uma agenda que ele dizia que iria gerar emprego. Com a reforma da Previdência vai se gerar 6 milhões de empregos. Com a terceirização vai se gerar tantos milhões de empregos. Com a reforma trabalhista, tantos milhões. Não gerou emprego, porque a variável não é essa. É preciso ter projeto de desenvolvimento nacional, reestruturar cadeias produtivas, é preciso ter fomentos. Como não tem a intenção de ter um projeto de capitalismo produtivo que seja, você também não interessa a energia barata, não interessa o crédito, não interessa nada disso, que o capitalismo dominante é o capitalismo rentista. E é isso a que serve Guedes nessa agenda fiscalista. A emenda constitucional 95, ela representa este garroteamento, ou seja, você não controla as despesas financeiras,
nós vamos chegar a 100% de uma dívida de 100% do PIB. O problema, penso eu, não é nem o tamanho da dívida, mas é para que serve a dívida? Você tem uma dívida que está encurtando o prazo dela, de vencimento dela, aumentando as taxas de juros, né? Você tem uma taxa de juros dos papéis que foram vendidos para financiar a máquina pública, que é uma taxa de juros acima e bastante acima da Selic, e você tem uma dívida que não é para nenhum projeto de desenvolvimento investimento, o país está sem capacidade de investimento. Não tem investimento público e, por outro lado, também não tem investimento privado. Então, a emenda constitucional 95, ela, ao meu ver, ela não tem como se manter, mas ela adquire um nível de simbolismo que o governo vai buscar mantê-la de qualquer forma. Por que não trabalha com a reforma tributária? Por que não taxar as grandes fortunas? Por que taxar a renda e o patrimônio nesse país, que é pouco taxado? Por que não trabalhar numa reforma, numa política tributária que financie um país, o desenvolvimento do país, e que penalize quem mais tem, não penalize a renda do trabalhador e não penalize o consumo? Porque o processo, se a inflação que volta, ela é cruel, mas ela é mais cruel porque ela é uma inflação sobre os alimentos em grande medida, que vai impactar mais a população de baixa renda. Se você impacta se você tributa o consumo, você vai impactar mais a população de baixa renda. Então, portanto, eu diria que ela passou a ser um símbolo do próprio governo para mandar uma mensagem ao próprio mercado e, ao mesmo tempo, se preservar de um processo de impeachment. O que preserva Bolsonaro do processo de impeachment não são os crimes de responsabilidade, cometeu inúmeros. Dilma foi impeachada sem crime de responsabilidade. E Bolsonaro cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Então, quem achava, por exemplo, que o golpe ia ficar em si mesmo, não, ele vai esgarçando o tecido do Estado Democrático de Direito, ele vai esgarçando. É um golpe continuado, o que nós estamos vencendo. E todas as vezes que o governo se sente ameaçado, ele impõe uma nova agenda. Ele faz uma ação na perspectiva de alimentar o apoio do mercado à sua própria continuidade. Então, eu diria, a emenda constitucional 95 ela é insustentável, mas ela representa um símbolo para o governo vai tentar mantê-la de toda a sorte, para poder preservar o lucro do sistema financeiro, para poder preservar o lucro dos rentistas, que é intocável, é como se fosse um lucro sacralizado, é uma sacralização do lucro do rentista nesse país. E veja, e nesse sentido, o Estado ele passa a ser engessado nessa perspectiva. A reforma administrativa ela é muito mais grave do que se pensa. Eu penso que eles vão tentar implementar a reforma administrativa neste ano e nós vamos tentar resistir, e resistir muito, muito, porque ela é uma reforma, sob todos os pontos de vista, extremamente nefasta. Isso de dar autoridade ao presidente de fundir empresas, de eliminar empresas, de fundir empresas, esse poder sobre o próprio Estado, essa lógica autoritária, e a gente tem que associar esse nível essa intenção da reforma administrativa à crise sanitária que nós estamos vivenciando, inclusive. Como é que você pode ter um ministro da Saúde que diz, não, mas se o presidente fala, eu obedeço. Não importa, se o presidente fala, eu obedeço. E a gente ter essa tragédia, porque quem parte sempre é amor de alguém, não é? Quem parte é sempre amor de alguém. Por isso eu diria, é preciso resistir, é preciso atuar em nível de redes sociais, é preciso atuar com atos, é preciso atuar pressionando os parlamentares e, ao mesmo tempo, assegurar que nós possamos, enfim, discutir com a população o que significa essa reforma administrativa e o que tem significado essa agenda que tem sido imposta no país. É inflação, é desemprego, ausência de crescimento no país, ausência de projetos de desenvolvimento nacional, ausência de investimentos e, ao mesmo tempo, essa profunda crise sanitária. Imagine o que significa você viver essa crise sanitária sem nenhum auxílio emergencial, porque não existe mais auxílio emergencial, sem nenhum auxílio emergencial. E, ao mesmo tempo, você ter o Banco do Brasil vendendo uma carteira avaliada em 3 bilhões, por volta de 300 milhões, ou pouco mais que isso, para o banco, que é o Banco do Guedes, o BTG Pactual. É isso que nós estamos vencendo. Eles precisam denunciar esse nível de corrupção que o governo efetiva e de a verdadeira ausência de empatia e
concepção autocentrada. Isso é característica dos fascistas, dos autoritários, né? Ausência de empatia e uma ação autocentrada. E também dos psicopatas. Psicopatas e fascistas autoritários são sempre despossuídos ou desprovidos de qualquer empatia e só agem a partir dos seus próprios interesses. Mas os caminhos já foram pontuados por todas as vitórias que tivemos e a resistência que conseguimos implementar. E agradecer, Benito, a possibilidade de estar aqui, é uma honra estar aqui com o Sérgio, estar aqui com o Celso, é uma honra estar com vocês aqui com o Fórum. E dizer que a gente pode organizar Vamos ver se as comissões vão funcionar esse ano, né? Porque não tivemos comissão funcionando, aí não teve discussão, não teve audiências públicas e tal, tudo foi muito difícil com o funcionamento presencial. Mas as comissões funcionando, vamos organizar uma audiência pública para apresentar o estudo que o Fórum fez sobre a reforma administrativa. Acho que era importante. A gente faz uma discussão sobre ciência e tecnologia, os impactos da reforma administrativa no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, e aí abre um espaço para que vocês possam apresentar essas proposições. Se a gente não fizer através das comissões, não sei se vão funcionar as comissões, a gente faz através da Frente de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e tal, mas eu acho que era importante a gente abrir um espaço e tentar assegurar a divulgação na TV Câmara e tal, do estudo que vocês fizeram com esse recorte da ciência e tecnologia. Mas uma alegria, agradecer, gratidão pelo momento, pela oportunidade. Obrigado, deputada. Só falar que o auxílio emergencial acabou para o povo, né? Mas ele deu 1,2 trilhão para os bancos no começo da pandemia. Ali a pandemia foi importante, 1,2 trilhão, se não em dinheiro vivo, mas em redução de compulsórios, enfim. A gente também saudar, está presente aqui na nossa live, a Auditoria Cidadã, que o ministro Sérgio usou aí o gráfico deles, eles são parceiros do Fórum de CIT. E antes de passar para a resposta, eu não sei se os ministros querem que eu relembre a pergunta, não precisa, antes de passar para vocês, eu transmiti da Secretaria do Fórum de CIT, que é o SINDCT, os trabalhadores e trabalhadoras de São José dos Campos, do INPE, do CEMADEM e do CTA, o convite para que vocês escrevam no jornal do SINDCT, que é um jornal que tem ampla passagem no movimento sindical e é muito bom, talvez, dos melhores informativos do movimento sindical. Bom, eu passo a palavra para vocês sobre a questão da nova distribuição do FNDCT, dos recursos do FNDCT. Benito, eu acho essa pergunta muito apropriada. Quando eu tive conhecimento, no ano passado, metade do ano, do projeto dos senadores Alci Lucas, inicialmente achei que era uma grande coisa, porque o que chamava a atenção era a proibição do contingenciamento do FNDCT. Mas logo, tomei conhecimento das emendas que foram colocadas. E duas emendas muito importantes foram mencionadas. Uma delas era exatamente de ampliar o limite para crédito para 50% do FNDCT. Um absurdo total. O que não falta é dinheiro no BNDES para crédito. Então, pegar um fundo desse tamanho e botar 50% para crédito não faz nenhum sentido. Aí depois apareceu essa outra, do 25% para as organizações sociais. Nessa época, eu tenho muito contato sempre com Luiz Antônio Elias, nosso companheiro com o Celso Pancera, de grupos da Fundação Perseu Abramo. Luiz Elias foi secretário executivo do MCT quando eu era ministro. E depois continuou mais alguns anos. Nós, então, começamos a perceber o perigo daquele projeto. E tentamos convencer colegas da comunidade científica que não devia ser apoiado do jeito que estava. Mas nós não conseguimos convencê-los. A comunidade como um todo, a SVPC, a Academia Brasileira de Ciências e outras entidades apoiaram o projeto como estava. Olha, os 25% para as organizações sociais foi negociado, na verdade, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que já previa a possibilidade de transformar entidades do MCT em organizações sociais. Então, nós agora estamos diante de um perigo muito grande, porque
esses artigos foram aprovados. 25% para organizações sociais, 50% para crédito. Então, nós estamos arriscados a ver o FNDCT sem qualquer recurso para fomento, mas o suficiente para transformar as entidades do MCT em organizações sociais. Então, eu espero que as pessoas tenham percebido o perigo e que se mobilizem agora para, junto ao Congresso, pressionar o Congresso da forma que for possível. O ministro Pancera mencionou formas possíveis para que ele não seja, para que o veto seja derrubado. Antes de terminar, eu preciso falar com a deputada Érica, porque eu já falei com tenho grande contato com o Alessandro Molon, com o Renildo Calheiros, vários deputados, e eu digo o seguinte: o Brasil, é importante que o Congresso, alguns parlamentares, comecem a falar sobre a auditoria da dívida. O Equador fez uma auditoria da dívida, a dívida deles era principalmente dívida externa, e conseguiu reduzir a dívida num montante muito substancial. A nossa dívida não é externa, é interna, mas ela nos prejudica igualmente. Por que fazer uma auditoria? Porque uma dívida que foi contraída numa época em que os juros combinados com o sistema financeiro foram de 30% a 40% ao ano, ela é extorsiva. O sistema financeiro fazia isso, faz isso. O governo precisa vender título, precisa de dinheiro, nós compramos, mas a taxa é essa. Isso chama extorsão. Então, a auditoria da dívida brasileira é muito importante, tem que entrar na pauta, porque não tem sentido essa dívida correspondente a um PIB do Brasil, aí não vai ter como sobreviver com uma dívida como essa. Eu quero, então, aproveitar e agradecer, Benito, a esse convite, por estar aqui com vocês. Esperamos que a nossa comunidade realmente se mobilize e nós consigamos passar por esse tempo sombrio, até vermos uma luz no fundo do túnel. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar falando essa questão aí da auditoria da dívida. Eu acho importante também o caso aqui do Rio de Janeiro, só para se ter uma dimensão como é que é essa falência aqui do Estado. Tem muitas coisas, muitas causas, mas uma delas é a dívida impagável do Estado. Quando privatizaram o Banerj, o governo do Estado recebeu 3 bilhões de moedas podres, né, e ficou com uma dívida de 7 bilhões de reais junto à União. De lá para cá, o Estado pegou em torno de 35 a 40 bilhões de reais de empréstimo do governo federal e pagou em torno de 120 e está devendo quase 200. Tem que olhar esses números, porque senão torna realmente, não é só a União, ele torna os entes federativos inadministráveis. As prefeituras, as grandes prefeituras e os estados, como estão falidos, estão quebrados, né? Então, tem muitos motivos, mas um deles é essa questão das dívidas, que tem que fazer essa auditoria da União, que é um absurdo, mas também olhar para os entes federativos que estão ingovernáveis em função dessa questão. Em relação à pergunta, a ideia de transformar a FNDCT em fundo financeiro, ela surgiu em 2017, assim, mais fortemente. Eu lembro que o deputado Daniel Vilela tinha um projeto que a gente tentou emendar e apresentar esse cenário, negociei na época com o Rodrigo Maia, para a gente votar em 2017. E, paralelo a isso, o senador Otto Alencar apresentou, a pedido do então presidente da FINEP, Marcos Sintra, um projeto no Senado transformando o FNDCT em fundo financeiro. Por quê? Para apartar o dinheiro dos recursos da União. O que é muito bom, porque senão acaba o ano e o dinheiro fica lá, por exemplo, o FNDCT tem em torno de 25 bilhões de reais dentro do Caixa Único da União. E esse dinheiro nunca mais vai voltar. Diferente do FAT, que está em conta bancária, mesmo quando não usa, ele fica ali. Quando vem um governo ou uma estratégia, né, para gastar aquele dinheiro, ele está ali reservado. Essa é a primeira questão, e que está preservado no projeto. O que nós conversamos hoje, as entidades que estavam na reunião, muitas delas participam do Conselho Deliberativo do FNDCT, para que forcem uma reunião do CD, do FNDCT, para que já abram as contas e o dinheiro que começa a entrar agora
dos fundos setoriais já comecem a ir com uma conta e não fiquem na conta única do Tesouro, porque essa parte já aprovou. Essa parte, contingenciando ou não, o dinheiro ele deve para essa conta. Inclusive, os servidores do MCTI, as entidades, eles têm um representante lá no CD. A outra coisa é sobre a questão das emendas. Realmente, as emendas são muito ruins, né? Uma, ela estabelece que as OS podem receber até 25%. Até 25%. Quem vai definir essa estratégia? O Conselho Diretor do FNDCT. E por que apresentaram a argumentação foi lá e tem um pouco de justificativa a isso? Porque o CNPEM, a Embrapi e o INPA, por exemplo, são OS que não podem acessar o FNDCT. Então, não é defender que tenha o recurso lá para isso, mas você pode agora pegar dinheiro do FNDCT para ajudar a financiar essas OS que são importantes para o sistema nacional, independente do caráter jurídico. E a questão dos empréstimos é até 50% para retornáveis. Por que as entidades todas, tiraram um consenso muito grande em torno disso? Eu lembro do debate, inclusive, eu conversei com o Luiz Elias na época, que é nosso amigo comum, né? Eu não tive tempo de colocar o Luiz Elias como meu secretário executivo, eu fui impeachmentado com a Dilma, né? Mas eu já tinha conversado com ele, ele era chefe de gabinete do Luciano Coutinho na época, né? E nós estávamos conversando passado o tumulto do impeachment, ele assumir a secretaria executiva comigo, que é um grande quadro mesmo, entende muito de ciência, tecnologia e do sistema. Por que as entidades tiraram como consensual a aprovar o projeto? Para avançar em função da transformação do fundo em fundo financeiro. Se a gente derrubar o segundo veto, que é, para mim, o mais importante, né, a gente tira o contingenciamento e o dinheiro estará numa conta. Ele não vai mais para o Caixa Única do governo. E aí nós temos, de fato, um ganho. Então, nós temos que apostar que a gente consegue derrubar o veto. Quem colocou ali foi o Otto Alencar, que era o relator no Senado, ele é o senador que fez o relatório do PLP 135, e ele colocou as emendas dele, assim, que era a ideia que ele já tinha quando fez o projeto em 2017. Então, para que nós tenhamos um avanço concreto, a gente tem que derrubar o veto. Por isso é tão importante essa mobilização, porque aí, a partir daí, o dinheiro não fica mais no Caixa Único da União e ele fica depositado, rendendo juros em alguma agência financeira, alguma instituição financeira, que eu defendo que seja a FINEP, né? E ele fica ali dentro, mobilizado para as estratégias de ciência e tecnologia definidas pelo Conselho Diretor do FNDCT, que nas últimas reuniões tem imposto algumas derrotas ao governo, né? Tem conseguido estabelecer uma maioria contra as políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Tanto que o Ministério queria tirar a FINEP como secretário executivo da FNDCT. E nós mobilizamos, em 2019, tinha uma medida provisória, acho que foi a 881, né, que transferia a secretaria executiva do FNDCT da FINEP para o Ministério. E a gente conseguiu, com uma articulação lá com os parlamentares, derrubar isso aí na MP. Então, a gente tem conseguido algumas conquistas nesse período. E achamos que a gente pode avançar um pouquinho mais disso aí. E convidar, desde já, agradecer o convite para o debate. Estou sempre à disposição, Benito, do que vocês, para conversar sobre isso. Eu gosto, já participei de algumas reuniões aí virtuais com o Sérgio Rezende, sempre é um prazer, né? Minha querida Érica Cocai. Voltarei em Brasília em algum momento, a gente vai se ver novamente. Eu não vou para aí desde março do ano passado, né? Mas, assim, a gente está à disposição e quem puder participar, a gente vai divulgar o endereço do nosso ato, dia 26, às 10 horas, né? Pelo YouTube, vai ser transferido pelo YouTube o ato de lançamento da campanha pela derrubada dos 2 vetos do PLP 177. Obrigado, uma boa noite. Obrigado a vocês. Só algumas observações, né? Em nome do Fórum de CIT, agradecer a participação de vocês três. É uma honra para a gente estar aqui com a deputada Érica e com os 2 ex-ministros, Celso Pancera e Sérgio Rezende, várias pessoas, vários companheiros do movimento sindical, do Fórum de CIT presentes, eu não cito todos. Eu preciso fazer só uma consideração, que o presidente da SBPC está nos assistindo, o Ildeu, e ele pediu para avisar, né? Ele entendeu essa lógica que o ministro Celso colocou, mas falou que a SBPC, a priori, também tinha essa questão
dessa verba muito alta, ser contra a questão inicialmente, né, dos 50% para o empréstimo. E eu vou fazer, antes de terminar, me permitir uma pequena inconfidência. Vocês falaram muito do Luiz Elias. O Luiz Elias é um dos responsáveis por eu ter entrado no movimento sindical, que antes dele ser secretário executivo, ele era do movimento sindical do INPI. Quando eu entrei na carreira do CIT, eu era do INPI. Então é isso, agradecer a presença de todas e todos que estão nos assistindo, agradecer a presença dos palestrantes, e, em nome do Fórum de CIT, dizer que a gente está disposto a construir juntos a luta em defesa do Estado brasileiro, né? Esse é um país que precisa de um Estado fomentador da economia, fomentador de políticas sociais, e o desmanche que se apresenta é muito grave. E a gente precisa construir, como disse a deputada Érica e vocês, uma narrativa que se contraponha a essa lógica da destruição total. Por isso é importante lives como essa, debates como esse e os movimentos que a gente possa construir. Obrigado a todas e todos, obrigado a vocês e até uma próxima. Benito, só para dizer que eu estou absolutamente de acordo com o Sérgio e com o Celso sobre a importância da auditoria cidadã da dívida, auditoria da dívida que está na nossa Constituição, inclusive. Sim, Beijo sim. A gente também do Fórum é parceiro deles, da Fatorelli e do Paulo Lindsay, do IBGE, que é um companheiro muito querido. Obrigado a todas e todos. Um abraço. Abraço a todos.